noite. Todo o mês de outubro, o Movimento Mundial Outubro Rosa chama a atenção para a realidade atual do câncer de mama e para a importância do diagnóstico precoce. É um período bastante dedicado à prevenção do câncer mais comum entre as mulheres. Para conversar conosco sobre este assunto, está no Câmara Saúde de hoje a oncologista do Hospital da Cidade, doutora Nicole Reim. Doutora Nicole, seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Doutora, por que então é tão importante estas mobilizações do Outubro Rosa? Sim, bom, um pouquinho da história do Outubro Rosa, né? Ele começou então em 1990, em Nova York, quando teve a primeira corrida pela cura. E os participantes dessa corrida ganharam um laço rosa, que simboliza até hoje então a luta contra o combate contra o câncer de mama. Por que ele é tão importante? Porque as mulheres precisam, especialmente as mulheres, obviamente, precisam se conscientizar de que quanto mais cedo a gente conseguir diagnosticar esse tumor, mais chances a gente tem de ficar curado. Isso é extremamente importante. Ou seja, quanto maior ele estiver, mais chances eu tenho de perder essa paciente. E isso muda, é questão de vida. Perfeito. E doutora, quais são as causas? Existem causas específicas para o câncer de mama? Claro que sim, tá? A maioria dos casos é de origem desconhecida, mas tem alguns casos que a gente sabe por quê e sabe os fatores que levaram ao desenvolvimento desse câncer de mama, tá? Por exemplo, fatores que a gente não consegue mudar. O fato de ser mulher, que é um fator de risco por si só, assim como o fato de envelhecer, né? Isso a gente não consegue mudar. História familiar também é importante, especialmente quando a paciente é jovem e adquiriu um câncer de mama. Só que tem outras coisas que a gente pode fazer diferença, né? Por exemplo, a questão da obesidade, né? Que isso também influencia no desenvolvimento de câncer de mama, tá? Entre outros, terapia de reposição hormonal prolongada, isso também faz diferença. Tem várias outras causas. Em geral, a maior exposição a hormônios, por exemplo, a menina que tem uma menarca, a primeira menstruação muito cedo e ela acaba indo depois da menopausa muito tarde, ela tem um tempo de exposição hormonal maior e isso vai também aumentar a chance dela de ter um câncer de mama. Doutora, quando a gente fala em fatores de risco como a hereditariedade, né, o que significa isso, por exemplo? É o ter cuidado com a mãe, com a avó, né? Qual é a situação nesse caso, né? Sim. Tem algumas mutações que a gente adquire, né, e que a gente vai suspeitar, especialmente quando ocorre um câncer de mama numa paciente muito jovem, certo? Então, algumas coisas, por exemplo, que a gente ouve muito falar, o BRCA1, BRCA2, né, os genes da Angelina Jolie. Às vezes a gente pode ter isso e sim, a gente tem uma alta chance daí de desenvolver câncer de mama, entre outras mutações que também podem acontecer. E aí aumenta o nosso risco de ter o câncer de mama. Doutor, o câncer de mama a gente obviamente sempre fala mais em mulheres, mas ele também tem uma prevalência em homens, né? Sim, 1% na verdade dos cânceres de mama acontecem em homens. E o que ele é considerado, ele é a mesma forma do câncer feminino? E no geral sim, tá? Só que a gente já considera o câncer de mama em homens um câncer de alto risco, né? Então a gente já sai sabendo que esse paciente tem um prognóstico não tão bom. Claro, exatamente por causa da prevenção, né? A mulher, ela tende a fazer mais os exames, né, necessários. E também por causa do tamanho da mama, né? Já temos, para a gente diagnosticar, então, geralmente, quando a gente diagnostica num homem, é um quadro um pouco mais avançado. Doutora, quais são os sintomas, então, né? Como diagnosticar esses nódulos, né? É muito importante que toda mulher conheça a sua mama. Ninguém melhor do que a própria mulher para saber como que é a sua mama. Então, sim, é importante a gente fazer o autoexame, porque muitas vezes na verdade, a maioria das vezes ainda nós temos as mulheres diagnosticando o seu tumor porque elas palpam, né, um nódulo. Então, a palpação de um nódulo que não estava ali,
tá? Isso ali geralmente é o que leva a paciente a procurar ajuda, entre outras coisas, obviamente. Por exemplo, às vezes a pele adquire uma coloração avermelhada, pode ser só uma inflamação? Pode, mas pode ser um tumor inflamatório de mama. Assim como às vezes a pele adquire a característica de uma casca de laranja, também isso pode nos chamar atenção, bem como uma descarga da mama, por exemplo, um líquido hialino, né, eu digo bem clarinho, como se fosse água, tá? Ou mesmo ser o sanguinolento, a gente também tem que prestar atenção e pode ser sim um sinal de câncer de mama. Por isso o exame do toque é tão importante, né, doutora? O autoexame da mulher, sim, é extremamente importante, né? E o médico também vai examinar as mamas da paciente e ver se tem alguma coisa alterada e que merece uma investigação. Quando que a mamografia passa a ser importante, então, para a mulher? Além dos exames já rotineiros, né? Sim. A mamografia, hoje o Ministério da Saúde recomenda a partir dos 50 até os 69 anos, tá? Isso baseado em vários estudos, tá? Porque é nessa faixa etária que a gente consegue ter a maior prevenção e mudar, fazer diferença na mortalidade por esse tumor, certo? Então, o que se sabe? Antes, algumas vezes, a gente já tem que fazer alguns exames em pacientes de mais alto risco, né? Se discute bastante, é bastante debatido, por exemplo, você começar a fazer mamografia a partir dos 40 anos, mas ainda o Ministério não recomenda. Então, para a população de risco geral, eu digo quem não tem um mais alto risco, né? A gente recomenda, então, fazer a mamografia a partir dos 50 anos até os 69 anos. Alguns casos, obviamente, então, aí vai ser antecipado, mas essa conduta é individualizada e conversada de médico para o paciente. Possivelmente aqueles que já têm o histórico familiar, né, doutora? Que aí o médico o ginecologista, que é, né, o médico que a mulher tem mais a relação, né, vai solicitar, né, a mamografia. Vai, né? com certeza, né, vai fazer o exame, às vezes vai pedir outros exames também complementares, porque a mama da paciente mais jovem é mais densa e nesses casos a gente não consegue às vezes ver coisas na mamografia que apareceriam em outros exames. Então, antes, né, antes dos 50 anos, essa conduta é individualizada. Perfeito. Doutora, diagnosticado então, né, o nódulo, enfim, ou propriamente o câncer, né, quais são os procedimentos a partir dali? Quando a gente tem, então, o diagnóstico, né, essa paciente vai ser encaminhada geralmente para um oncologista ou para um mastologista, tá? Depende do tamanho, depende da mama, depende se a gente tem lesões em outros lugares, tá? Por isso que a gente vai fazer o estadiamento dessa paciente, alguns exames a mais, tá? E também saber se ela tem algum linfonodo comprometido. E outra coisa, eu preciso saber qual é o nome e o sobrenome, como eu costumo falar para as minhas pacientes, do nosso tumor. Existem mais de 20 subtipos de câncer de mama reconhecidos. Isso faz diferença também no tratamento que eu vou oferecer para essa paciente. Quando a doença é localizada, ou seja, a gente ainda consegue resgatar essa paciente e não tratar ela como uma paciente já metastática, às vezes a gente começa com a cirurgia, quando é uma doença mais pequena, né? Ou às vezes a gente precisa começar o tratamento com uma quimioterapia para conseguir diminuir o nosso problema e aí sim depois fazer a cirurgia. Então depende do caso. Há muito ainda que se debater, enfim, com relação, obviamente, a tecnologia fez com que muito do tratamento fosse diminuído os efeitos colaterais, né? Mas ainda há muitas mulheres que reclamam exatamente dos efeitos colaterais, né? Mas é necessário, né, doutora? Muito necessário, tá? Em casos de mama, a gente sabe que as quimioterapias ajudam bastante, tá? Então, assim, ó, as quimios que a gente faz para tumores de mama, infelizmente, elas ainda têm bastante efeitos colaterais. E especialmente, né, a queda de cabelo, que incomoda bastante os pacientes, né? Então, nisso a gente não conseguiu progredir muito, certo? Mas a gente faz a diferença. Em geral, em termos de sobrevida, a gente acrescenta 5% para essas pacientes quando a gente faz quimioterapia para elas. Exatamente isso que a gente ia entrar no detalhe. Existe uma cura, doutora, para o câncer de mama? Né? Como é que se trabalha essa questão da sobrevida, né? Na verdade, o câncer de mama, a gente está conseguindo, isso globalmente, né? Com que as pacientes vivam mais, tenham mais tempo, mesmo metastáticas, tá? A questão da cura, a gente vai trabalhar quando a paciente tem uma lesão inicial ou quando ela não tem ainda o desenvolvimento de metástase, certo? Então, nesses casos, a gente vai fazer um tratamento para conseguir retirar a lesão e, digamos assim,
eliminar aquelas células remanescentes, às vezes com o uso de uma quimio ou às vezes o uso de uma hormonioterapia, né? Nesses casos, a gente vai estar buscando um tratamento curativo para essa paciente. Quando a paciente tem doença em outros lugares, né, isso fica comprometido, né? Então, a gente não vai trabalhar com essa questão da cura por enquanto. Não digo que daqui para frente, com as novas pesquisas, a gente talvez mude esse panorama. Doutora, e assim como outros tipos de câncer, né, o câncer de mama também trabalha, é toda uma equipe multidisciplinar que trabalha, né? Não é apenas o mastologista ou o oncologista, mas é todo um processo, né, que envolve, né? Com certeza, tá? E no Hospital da Cidade isso é bem presente, né? A gente está em contato direto com o mastologista, geralmente a gente conversa para saber qual a melhor conduta para aquela paciente, se a gente vai começar por cirurgia, se a gente vai fazer um tratamento neoadjuvante, né? E claro, eu preciso da psicologia, eu preciso da nutrição, eu preciso da enfermagem me apoiando nisso. Em geral, no nosso serviço, quando a gente começa o tratamento quimioterápico, ela passa por uma avaliação da nutrição, uma avaliação da psicologia, tá? E também a consulta da enfermagem. Se essa paciente for fazer cirurgia, né, logo depois da cirurgia, ela também é encaminhada para a fisioterapia, pela questão de poder fazer o linfedema, que a gente chama. Doutora, ainda existem casos em que há necessidade da retirada, né, total da mama ou de parte da mama, né? E a gente percebe que para as mulheres ainda é um assunto doloroso, né, a retirada completa da mama. Como é que hoje está se trabalhando essa questão? Digamos assim, isso vai depender muito de cada paciente, né? Na verdade, algumas pacientes elas não se importam tanto com isso. Para outras é realmente o fim do mundo, né? Então, tanto a questão da perda da mama, como até a perda do cabelo, muitas vezes, perfeito. né? Então, o que acontece? Felizmente, hoje, quando a gente retira, né? Eu digo, o mastologista vai retirar a mama, ela ter a possibilidade, muitas vezes, de fazer a reconstrução, né? Com próteses. E aí, a gente procura cada vez mais fazer com que a mama fique simétrica, fique um resultado muito bonito, né? Então, isso com certeza está progredindo e os mastologistas estão especializando cada vez mais para deixar um resultado estético muito bom. Um dos casos, até a senhora comentasse um pouquinho antes, que foi a questão da própria notícia, né, que ganhou o mundo da retirada dos seios da Angelina Jolie, né, da atriz Angelina Jolie. Obviamente que no caso dela foi específico, né, foi uma retirada anterior, né, a uma constatação de um nódulo ou de algum câncer, né. Essas situações estão acontecendo realmente atualmente no Brasil ou em todo o mundo, né? E por que acontece, doutora? Cada vez mais, na verdade, isso está acontecendo, tá? Porque a gente está vendo realmente a incidência do tumor da mama aumentar bastante e cada vez a gente vê pacientes mais jovens com isso. E que daí a gente acaba indicando a avaliação genética, né? Então, com a pesquisa das mutações BRCA1 ou 2, certo? A Angelina, então, tinha a presença dessa mutação e ela optou por fazer, isso está bem estabelecido, discutido entre o mastologista e a paciente, se ela optar por fazer a profilaxia, ela retira a mama porque a chance dela de desenvolver um câncer ao longo da vida, né, tende a aumentar. Então, esse risco é cumulativo. Para ela não passar por isso, ela escolheu a cirurgia. E com certeza, hoje em dia, a gente já tem casos, e cada vez mais estamos vendo casos de positividade dessa mutação, né, e que elas procuram, então, meios para fazer a mastectomia profilática. Perfeito. Doutora, existem diversos mitos, né, envolvendo o câncer, né? Então, vou lhe fazer algumas perguntas agora com relação a isso, né? A pílula anticoncepcional, ela aumenta o risco do câncer de mama? Olha, essa é uma questão bem complicada, tá? Antigamente, né, quando os estudos foram feitos e que demonstraram uma relação com o câncer de mama, a dose da pílula era maior, a dose hormonal era maior. Hoje em dia já se evoluiu bastante nisso, né? Então, com doses menores, a gente não tem exatamente a certeza se vai, ao que parece, não influencia. Com as pílulas que a gente tem hoje em dia, aparentemente ela não atinge digamos assim, o que seria um fator de risco. Mas por quê? Porque a dosagem do hormônio é menor, mais segura então para as pacientes. O abuso do álcool está intimamente ligado ao câncer de mama? Sim, o abuso do álcool também é um dos fatores, né, e além disso ele está associado com outros 4 tipos de câncer diferentes também, mas com a mama sim.
O amamentar diminui o risco do câncer de mama? Diminui o risco de câncer de mama. Então, assim, fora, claro, todos os outros benefícios da amamentação, se tiver mais um para a gente escolher, a amamentação vai proteger a mulher do câncer de mama. Claro, obviamente não quer dizer que a mulher que amamenta não vai ter, mas comparando quem amamenta e quem não amamenta, essa paciente vai estar mais protegida. Algum tempo atrás houve uma discussão com relação à exposição aos raios da mamografia, né? Uhum. Foi uma discussão bastante ampla nesse sentido, né? E aí eu lhe pergunto, doutora, tem a possibilidade do excesso de mamografias estar relacionado ao câncer de mama também, de ter uma relação ao câncer de mama? Bom, aí que tá? Isso depende da dose cumulativa, né, que a paciente vai receber durante o tempo, tá? Existem sim tumores que são induzidos por radiação, tá? E por isso, tá, é que o Ministério da Saúde toma esse cuidado de fazer a mamografia a partir dos 50 anos, porque a gente não vê tanto benefício em termos de mortalidade para paciente se a gente for fazer antes, a partir dos 40, por exemplo, e a gente acrescenta mais doses de radiação. Tá? Então, assim, antes dos 40, não, com certeza, fazer a mamografia. A partir dos 40, é difícil dizer que vai fazer, não vai fazer. Até o momento, o Ministério não recomenda, tá? Justamente por isso, porque se a gente começar a fazer mamografias, né, todo ano, por exemplo, assim, para as pacientes, a gente vai induzir um maior risco de adquirir um câncer por radiação. Então, é por isso que a gente tem que individualizar o tratamento, né, e fazer sim a mamografia a partir dos 50, 69 anos, que, digamos, é mais seguro para a paciente. Uhum. A mamografia, na verdade, ela vai ser um após o autoexame que a mulher fizer e vai detectar alguma coisa ali, né? Não, é justamente isso, tá? A mamografia, quando a gente usa para rastreio, a gente quer diagnosticar aquelas lesões que a gente não consegue sentir, né? Então, são as formas assintomáticas, é essas que a gente busca agora no Outubro Rosa, né? Então, por isso é tão importante, sim, fazer a mamografia, mas para a gente descobrir essas lesões que a gente consegue retirar, às vezes só por cirurgia, às vezes ela não precisa nem de químio, né? Eu quis dizer isso antes no período de 40 anos, né? É isso que eu quis dizer, entendi. Antes da idade determinada, né? Claro, exatamente, né? Mas o que acontece? A partir dos 40 anos, tá? Muitas vezes a gente acaba indicando, não é rotina, com certeza, tá? O que se recomenda é a partir dos 50 anos, mas vai ter que ser conversado com a paciente. Mas eu digo uma coisa, obviamente que o risco da mamografia, da radiação, do acúmulo de radiação, ele vai ser pesado, né? Mas obviamente tem que fazer a mamografia, tá? Porque a gente está vendo que o benefício da mamografia supera muito, né, os malefícios dela por uma dose pequena de radiação. Ok. Bom, doutora, nós vamos então a um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho, continuando então o debate sobre a prevenção ao câncer de mama. Fica com a gente. Voltamos com o Câmara Saúde de hoje, que está debatendo as movimentações do Outubro Rosa e também a prevenção ao câncer de mama, com a oncologista do Hospital da Cidade, doutora Nicole Ren. Doutora Nicole, então, essas mobilizações, como a gente já falou, né, do Outubro Rosa são importantes. A própria manifestação de pessoas públicas, de personalidades que manifestam, então, também ter a doença e enfrentar a doença, elas também são importantes para ajudar na busca da prevenção e na desmistificação da própria doença? Sim, com certeza, né? Isso é bem importante, né? Quando a gente vê que quando uma celebridade, né, ela tem um tumor e acaba conseguindo, fazendo tratamento, isso estimula, né, os pacientes a vir fazer o tratamento e ter menos receio desse problema, né? E conseguir enfrentar o tratamento para ficar bem. Isso faz toda a diferença. Quanto mais a gente conscientizar a população, mais chances a gente tem de diagnosticar precocemente e fazer o melhor tratamento possível. Ok. A própria troca de experiências, né, o diálogo com pessoas que já vivenciaram um câncer, já passaram por ele, também é muito importante, né? Porque óbvio que aquele primeiro contato com a doença, ela
causa um pouco de medo, né, de estranhamento, de preocupação, né, doutora? Com certeza. As reações, quando a gente dá notícias, são as mais variadas. Mas, via de regra, sim, há aquele baque, né, que a paciente sofre, né? Então, muitas vezes, obviamente, ela acaba chorando, né, fica bastante emotiva, mas, via de regra, a gente vê que logo após ela levanta a cabeça e diz, então vamos lá. E existem, assim, hoje estamos avançando, então, realmente no controle da doença? Estamos avançando, sim, né? A gente já vê que é interessante até porque depois da 1990 eu comentei então que tinha começado a campanha, né? De forma interessante, a partir de 1991 a gente já observou uma redução na mortalidade global, né, por câncer de mama. Então a gente está avançando sim, a gente está conseguindo, digamos, transformar o câncer de mama numa doença crônica, em que a gente vai fazer o tratamento e essa paciente vai viver por muitos anos. O apoio da família nesse momento, dos amigos, também é bem importante. Fundamental, né? Elas precisam muito de apoio, muito, né? Isso faz toda a diferença. A gente vê que uma paciente que vem bem com uma família estruturada, né, que está apoiando ela, via de regra vai muito bem. Doutora, existem então, vamos pensar assim, mudanças de hábitos que podem ajudar a evitar ou até mesmo a deixar ele mais tardio, né, a doença? Sim, tá. O que a gente pode fazer, né, para a gente prevenir então o tumor de mama, né, é a questão de não beber, como a gente já tinha conversado agora, tá? Adotar uma dieta saudável, certo? E ter uma boa relação com a balança, digo assim, né? Então, assim, a paciente tentar manter um peso adequado, né? Evitar o sobrepeso, a obesidade, isso vai fazer diferença para ela, né? E se puder, né? Se tiver a oportunidade de ser mãe, então, realmente tentar amamentar e diminuir a sua exposição a hormônios, né? Então, usar a terapia de reposição prolongada, por exemplo, na menopausa, a gente tenta evitar para realmente diminuir, então, esse risco da paciente. E a própria questão, então, quem sabe repensar o uso da pílula não como não ter nenhum método, né, de anticonceptivo, mas talvez conversar com o médico a possibilidade de outros métodos também, né, doutora? Isso é importante, né? Eu acho que precisa ser colocado, né, para a paciente exatamente os outros métodos disponíveis, né? E juntos vai se escolher o melhor método até a gente ter resultados mais definitivos. Mais concretos. Né? Então a gente pode dizer, como a senhora falou, da questão da dieta, alimentos mais saudáveis, né? Existem alimentos que são realmente prejudiciais e que devem ser evitados? Tudo em excesso, eu digo assim, né? Que a gente tem que evitar os excessos, tá? Mas o que a gente sabe, por exemplo, uma dieta rica em carne vermelha, por exemplo, que para nós é bastante difícil, né? Eu me incluo nisso, né? Então, isso também prejudicaria a paciente, né? Então, a gente tem que tentar evitar. Mas tudo que não for em excesso vai contribuir para uma melhor qualidade de vida, né? E também a questão do sedentarismo. Então, praticar exercícios físicos, né? Isso faz diferença também para a paciente. Eu tinha esquecido de falar antes, mas vale a pena a gente fazer para otimizar os nossos cuidados com a nossa saúde. Bom, doutora, existem casos assim que a gente realmente escuta de famílias que têm, né, que tem esse medo e esse receio, exatamente por já terem passado, né, por várias situações de câncer e não somente do câncer de mama, né? Então, assim, ainda tem um pouco de tabu com relação à doença, né? Muito. O que pode ser dito com relação a isso? Eu acho que é uma questão extremamente interessante. Tem alguns pacientes que eles dizem para mim assim, mas eu tô bem. E as pessoas olham para mim e dizem, você tá bem? Por saber, quem sabe, não, e isso realmente é um tabu, né? Dizer que tu tem câncer, né? As pessoas ainda olham assim, nossa, mas será como que eu vou conversar com a pessoa? Como que eu vou me comportar, né? Não quero ferir os sentimentos, nada disso. Então existe esse tabu, sim, tá? E muitas vezes isso é bem importante e a gente se depara com isso todo dia, né? Às vezes os familiares não querem que conte para o paciente. Mas o paciente precisa saber, ele precisa enfrentar. Obviamente tem alguns que não querem saber,
Isso, há uma certa forma médica que a gente entende isso. Mas quando o paciente pergunta, ele precisa saber, né, o que está acontecendo para poder enfrentar e saber o que vai vir pela frente, né, e enfrentar isso da melhor forma possível. Mas sim, ainda é um tabu que a gente está brigando para não ter mais isso, certo? Porque eu acho que o nosso caminho é cada vez mais tumores, isso é uma verdade, a gente vai ter cada vez mais câncer, a incidência só está aumentando, né, e cada vez a gente vai ver que as pessoas estão vivendo mais tempo. Então, eu acho que nós vamos transformar essa doença numa doença crônica. Também a gente pode, talvez, no meu questionamento, a gente pode dizer que sim, a gente tem mais cânceres, mas a gente tem mais diagnóstico, né, doutora? Mais diagnóstico. Então, antigamente, talvez a gente não tinha tanto diagnóstico, tanto tratamento. A gente realmente tem mais pessoas que a gente conhece, né, com a doença, mas significa que elas foram diagnosticadas a tempo, né, de ter essa sobrevida. Exatamente. Né? Mas porque a gente sabe que as pessoas realmente elas estão mais atentas para isso, né? Observam os sinais, sintomas antes, sabem que alguma coisa não está errada, ou até mesmo os familiares percebem isso no paciente e acaba fazendo o diagnóstico mais cedo. E isso faz diferença não só para a mama, como para todos os tumores, em que a gente consegue interferir nisso e deixar o paciente bem ou manter ele por muito mais tempo. Perfeito. Bom, doutora, nosso programa então vai, né, se dirigindo ao fim, mas eu queria que a senhora deixasse, então, para o nosso telespectador que está hoje nos assistindo, né? Bom, ouviu tudo que ouviu hoje aqui, né? Considerações importantes, o que eu faço da minha casa, né? O que eu posso, então, realmente sair daqui com a ideia na cabeça? Nós vamos estar cada vez mais familiarizados com essa palavra. Vai ter cada vez mais câncer, né? Isso é uma realidade, com certeza cada um já conhece ou soube de uma história e isso vai ficando mais perto da gente, né? Justamente por isso, porque a gente está conseguindo manter esses pacientes e torná-los crônicos cada vez mais, ou até mesmo curados, tá? Para a gente evitar o tumor de mama, tá? E não só o tumor de mama, mas para a gente manter uma qualidade de vida bem e evitar outros tipos de tumores também, tá? A gente pode fazer algumas coisas, por exemplo, sim a dieta, o exercício físico, manter o peso ideal, obviamente a questão do tabagismo, alcoolismo também, são coisas que a gente precisa fazer e cada vez saber que a gente precisa cuidar mais do nosso corpo, não só por causa das doenças cardiovasculares, mas por causa da prevenção do câncer. Então isso faz diferença, a gente pode cuidar. E se estima que mais ou menos 1/3 dos casos de câncer poderiam ser evitados se a gente conseguisse controlar essas variáveis. Então é bastante coisa que a gente pode fazer para evitar ter o tumor. E caso aconteça com você, com a sua familiar, não tenha medo. Estamos aqui para ajudar e a gente está conseguindo isso cada vez mais. É isso que a gente luta. Perfeito. Doutora Nicole, a gente agradece a sua participação aqui. O Câmara Saúde está sempre à disposição, né, para trazer esses temas importantes que podem mudar o caso de uma paciente que seja, né, mas que possa trazer uma mudança, né, na vida da pessoa, né? Da pessoa e da família. Perfeito. Muito obrigada. O Câmara Saúde de hoje, então, fica por aqui. A gente agradece a sua companhia. Logo a gente volta, então, trazendo mais informações sobre a saúde. Muito obrigada e uma boa noite.